Olha a minha Susaninha, olá minha querida. Olá Paulinho. Célia. Olha meu querido Manuel. Vamos esperar pela Simonita, que deve estar aí mesmo. Olha, aqui está ela. Já vamos nós. Mais uma live. Isto hoje teve direito a dose dupla. Uai, tô escuro. Ah, já ia dizer, tô escura. Sônia! Olá Simone. Boa noite. Estás boa? Tudo bom? Tudo. Já trabalhaste muito Tô hoje? ainda, acabei de uma sessão agora, a cabeça tá... Estava a pensar isso. Estavas-me a dizer que ias entrar mais uma sessão e assim, esta doida Não, mais uma. foi 2, 4, 6, 8 e agora... Isso hoje foi bom. Quem me deu olá aqui? Boa noite, todo mundo. Oi, Maria. Carioca VFR. Ó, entrou um carioca aí da minha terra. Ah, pois é. Eu não consigo. Estou a tentar assinar para ele, mas não consigo. Misé, você tá aí, Misé. Não acredito que você conseguiu acessar o Instagram. Ana, de Ah, coisa boa. Santos Célia tá aí também, e um boa. Ricardo, que eu estou a querer dar um olá, mas não estou a conseguir. Oi, peraí. Manel tá aí também. Muito bom. Rosas, ganhei rosas aqui da Renata. Linda, Renata. Tiago, David, todo mundo aí. Liliana. E o teu dia foi bom? Sempre Muito para correr também. sim, dia cheio. Tive um Assim é bom live demais. com o Olha o António, Paulinho aí também. Olá, Ferraz. Simone, que fresca. O que é isso, que fresca? O que ele quer dizer com que fresca? Não percebi. Deve querer dizer que estás fresca como uma alface, apesar de um dia de trabalho. Ah, boa, sempre, sempre. Isso só melhora com a idade, graças a Deus. A mim que não tem esse problema de idade, Não é? não Olha é? só, Nenhuma de nós. Quando a gente faz o que a gente ama, vai embora, né? Patrícia, David Marques, vou entrar pelo PC. Ok, Não David. estás a conseguir ver os comentários, é isso? Eu estou. Quem? Estás-me a perguntar a mim, Luísa? É. Ah, estou a ver tudo. Ah, tá bem, tá bem. Não é fresca de frescura, menina. Pois é, porque fresca eu achei assim, Tem esse- fresca. Tipo, alguém me ensinou, tiazinha de Cascais, não é isso que se diz cá? Eu acho que é mais da forma. Quando é de forma depreciativa, és fresca, é do género. És pouco esperta, és. Aham. A Sônia tá bom. Que estás com um bom ar. Ah, então, É, ótimo. Eu tô sempre feliz. Ainda mais que é para falar disso, que eu nem gosto muito, né? Eu vou falar mais devagarzinho hoje. Olha o Rafa aí. Rafa entrou também? O Rafa tá aí também. Veio prestigiar, né, as coaches do Instituto Viver com Propósito. Maravilha, uma honra. Bom, Uma honra. já temos Boa, aqui boa. pergunta. Já temos uma pergunta? Então vamos embora, que a gente está aí para isso. Eu farei. É sobre um outro tema. É sobre um outro tema. Menos É, o Rafa não entrega. feliz. Às 8 da manhã não tem um bom ar, não, não. Eu funciono à noite, não de manhã. Não dá para ser bom em tudo, né? De manhã eu tenho o esquema do fracasso ativado. Vamos lá, vamos começar? Vamos sim, querida. Deixa-me só fixar aqui o tema, que é para. Ah, tem 5 minutos só. Achei que tinha mais.
fracasso, é. Este é o tema de hoje, não é? Isso. Então, Simone, então vamos lá. Queres começar? Podemos começar? O que é que tu achas? Podemos começar? Acho que sim. E Todo mundo pronto aí? à Mas é semelhança do linda, que Simone. E a Luísa também. E toda a gente sabe que a gente é lindo. Não é? Vamos lá, com mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live aqui para a gente falar um pouquinho sobre terapia dos esquemas. Eu prometo falar pouquinho, porque eu sou ligada no 220, eu tenho que falar com mais calma. Hoje eu vou falar mais pausada. O que é a terapia dos esquemas? Trazendo uma breve introdução, porque de repente nem todas as pessoas, né, têm conhecimento. Essa já é a nossa terceira live sobre isso. E em cada uma delas eu vou fazer uma pequena introdução. A terapia dos esquemas, ela vem da psicologia, né, da terapia cognitiva comportamental, que entende que todos os comportamentos hoje do adulto, né, como a gente sabe, foram formados durante a infância, quando é feita, né, a formação da personalidade. E, por vezes, e todas as crianças, né, têm necessidades para serem atendidas durante esse período da infância. E a terapia nos diz que são 5 necessidades principais, que quando não são atendidas, geram domínios, ou seja, geram padrões negativos, né, geram formas negativas da pessoa agir, e que então vão gerar 18 esquemas. Ou seja, eu não tenho a minha necessidade atendida, vou criar uma estratégia com os recursos e estratégias de uma criança, né? Vamos lá, que não tem ainda, né, todas as competências para tal, a melhor possível, para que ela consiga atender às suas necessidades. E como eu sempre gosto muito de falar, não só da criança, mas como de qualquer adulto e como de qualquer ser humano no planeta. Quais são as necessidades maiores? Sempre ser aceito e ser amado, né? Vamos a vida toda estar em busca de sermos aceitos e sermos amados, tá? E o esquema... Quer perguntar alguma coisa? Começaste primeiro por dizer que ias fazer referência a 5 necessidades básicas, não é? Ah, tá bem. Sim, sim. Que eu Posso falar quais são? E vou pôr aqui só os títulos. Só os títulos. O que é que são essas necessidades? Sim, amor e pertencimento. Vai digitar, né? Estou a escrever, para ficar aqui. Tá. O segundo, olha a Aninha aí, Leonor, Suzana, Giana tá aí também, boa. Desenvolvimento de habilidades e competências, a segunda. 5 necessidades, amor e pertença. Desenvolvimento de habilidades, pronto, e competências. Terceiro, limites com afeto. O quarto, a construção de uma individualidade. Uhum. Foi? E o quinto é expressão emocional. O nome é um pouquinho maior, mas eu estou a abreviar para ser expressão legítima emocional, mas pronto, para ser mais... Então é isso, são essas 5 necessidades. Que vamos lá, quando não atendidas, então, por exemplo, o que eu vou falar hoje vem da segunda necessidade, que é o desenvolvimento de competências e habilidades. Quando não é gerado, o que eu gero? Um domínio, ou seja, competências prejudicadas. E a partir daqui eu gero 4 esquemas, 4 padrões negativos que eu não sei como fazer da forma mais saudável. Por quê? Porque eu não aprendi. É muito importante a gente trazer isso para que ninguém se sinta culpado, para que ninguém entenda assim, mas está faltando um pedaço em mim. O que exatamente, Maria, você quer que a gente... Pode repetir, se faz favor. Talvez as 5 necessidades, né? Está escrito, né? Então, eu coloquei todas elas. As 5 necessidades que a Simone mencionou estão aí todas escritas por mim. Se tu fores atrás, vais ver as 5... Isso. As 5 intervenções que eu fiz são as tais 5 necessidades básicas, está bem? Isso. E aí, e também gosto muito de falar assim, não existe ser humano no planeta Terra que tenha
as 100% das suas 5 necessidades atendidas na quantidade, no grau que a criança esperava. Por que que é importante dizer isso? Mesmo que eu receba todo o amor do mundo, pode ser que eu ainda precisasse de mais. E pode ser que, vamos lá, eu tenha aí uma sensação de abandono. Pode Uhum. ser. E eu fui abandonada? Não. Eu deixei de receber amor? Não. Mas eu vim com a necessidade de mais. Então, por isso eu gosto muito de esclarecer para que a gente não entenda que não foi meus pais que não me deram as necessidades, não foram atendidas ou eu tenho qualquer problema. Longe disso. Todos os seres humanos vão ter sempre necessidades que ainda precisam ser atendidas, né? Em maior grau ou menor grau. Ok. Essa questão das necessidades que não são atendidas, elas prolongam-se para além da infância também ainda na adolescência. Com certeza. Ok. Sim. Na adolescência, inclusive, existem muitos autores da psicologia que defendem que a adolescência também é muito importante para essa formação de personalidade, né? A Uhum. maioria diz que não, fica até os 7 anos na infância, mas também outros já provam que traumas na adolescência, que acontecimentos importantes vêm também alterar essa personalidade e Uhum. também trazer esquemas, sem sombra de dúvida. Sim, sim. Muito bem. Simone, queres então agora falar-nos um pouco dessas as necessidades emocionais que faltaram na infância e ou adolescência, não é? Ou seja, Sim. aqui falar assim num quadro geral, referiste aqui as 5 básicas e depois eu gostava que falasses um pouco sobre quais são os tais esquemas, eles estão divididos em grandes grupos, não é? E aonde Uhum. é que nós vamos encaixar este aqui do fracasso, que é o Do esquema fracasso, que vai ser falado hoje. certo. Você quer que eu fale quais são os 18? Eu falo resumidamente, é isso? De cada uma das necessidades. Tá bem, tá bem. Vamos lá. Quando a criança não tem a necessidade primeira de amor, pertencimento, conexão, o que que já gera-se a partir daí? Uma sensação, pode gerar o esquema aqui, uma sensação de rejeição. Esse é o domínio. Fica-se dominado por uma sensação de rejeição. E a partir daqui eu gero 5 esquemas, que pode ser a defectividade, ou seja, a minha mãe. É melhor não entrar em cada um, porque senão. Que se, entra É um pouquinho. só um pouquinho de forma a Um que pouquinho. ver o que é, não é? Mas assim, muito Tá, tá. bem resumido, Simone, acho que é importante. Tá. Então, aqui já consigo gerar um pouquinho do abandono, Hum. tá? Já gera-se um pouquinho do abandono. Tem também o esquema da privação emocional, ou seja, aqui já fui privado de emoções, de afeto, de carinho, de segurança, que são as primeiras necessidades, vamos lá, que é a da primeira conexão até os 2 anos, mais ou menos, quando a criança ela ainda não se vê um ser separado dos Uhum. pais. Ela ainda é muito, né? É um ser só, ela tá junto. Então ela precisa muito disso. Se ela não Uhum. recebe isso, também pode vir a gerar o isolamento social. Ela entende que ela não tem. Na hora que ela quer o carinho, a atenção, o afeto, e já começa a partir daí a se isolar. E até que é o pior de todos, a defectividade. De Uhum. defeito, defectividade e vergonha. Ou Uhum. seja, como a criança vê sempre nos pais o quê? Os protetores, os heróis. Se eu, criança, não recebo o que eu quero deles, o amor, o pertencimento, eu não sirvo para nada. Eu não valho nada, eu não tenho valor. Uhum. Então, ela pode começar a partir aí sentir mesmo que não vale nada, um defeito, Uhum. defectividade mesmo no sentido de defeito, Uhum. tá? Segunda necessidade, a partir dos 2 anos, mais ou menos, que é quando a criança já começa a ganhar autonomia. Então, o que é importante para essa criança? O desenvolvimento de habilidades e competências. Para quê? Para que ela cresça autônoma, independente e, o melhor de tudo, com a sensação, com a certeza de que ela é capaz. E Exatamente. aqui eu começo a trabalhar muito a autoconfiança. Enquanto na primeira necessidade eu trabalho a autoestima, ou Uhum. seja, eu me amo, eu tenho valor.
Aqui eu trabalho a autoconfiança. Eu consigo fazer as coisas sozinhas. Uhum. Então, vamos lá. Se eu tenho uma família muito protetora, onde uma criança, por exemplo, não pode brincar porque pode se machucar, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, ela entende que ela não é capaz de fazer nada sozinha. Olha aí. Quer dizer, a intenção melhor do mundo dos pais, de os proteger, Uhum. acaba que cria numa criança a sensação de eu não sou capaz. E Exato. daqui eu vou gerar 4 esquemas, que é a dependência. Eu Uhum. dependo deles para tudo. Eu nunca vou conseguir viver sozinha. Porque como é que eu vou? Eu não consigo fazer nada sozinha. Pode gerar o emaranhamento. Aí são Uhum. aquelas, né, famílias mesmo muito. Um pai não vive sem o filho não vive sem a mãe, um Uhum. não toma uma decisão sem que o outro saiba, ou seja, não houve a construção de um ser separado, continua ainda emaranhado, né? A vulnerabilidade a danos e doenças, ou seja, tudo pode, né? Estou sujeito a tudo de errado. Por quê? Porque eu não pude tentar nada novo. E o fracasso, que é Uhum. o que vamos É hoje a falar. este que nós vamos falar hoje. Vamos falar. Então vamos lá. Se a gente pegar no fracasso a quantidade de pessoas que têm muitos resultados, têm uma vida e com ótimos resultados, internamente elas sentem que são um fracasso, que não foram elas que fizeram, que dei sorte. É. Tá aí, essa sensação vem dessa necessidade ainda não atendida na infância, né? E vamos voltar ao fracasso. Terceira necessidade, limites com afeto, limites com amor. Todas as crianças precisam de limites, né? Se esses limites não são atendidos, viram um domínio de limites prejudicados, não foram atendidos. E a partir daqui eu gero 3 esquemas. Mentira, 2. Gero 2 esquemas. Uhum. O autocontrole e a autodisciplina insuficiente, Uhum. né? Eu não tenho limites. Por exemplo, pude fazer tudo o que eu queria na infância. Não tive disciplina, não vou ter disciplina. Eu tive a gratificação muito rápida. Uhum. Tudo que eu queria, eu tive. Meus pais me davam tudo. Hoje o adulto tem que insistir em alguma coisa, que o resultado vai ser a longo prazo, ele não tem disciplina. Ele não tem autocontrole para lidar com a frustração. Uhum. Porque na infância a gratificação sempre foi muito rápida. Eu Eu tinha o que eu queria, não eu quero é? fazer aquilo, eu faço, portanto, era tudo o que eu quero, vem e vem já, não é? E E vem na hora que eu quero. Por que não que agora, como adulto, não vem na hora que eu quero? Não esperar, é? esperar pela compensação que pode vir mais tarde. Muito. Exatamente, isso. Uhum. E vem também dos limites a grandiosidade, é um outro esquema. Ou seja, eu sou especial, eu consigo tudo que eu quero. Eu não preciso obedecer às regras que todo mundo está sujeito. Eu me sinto superior a todos. Eu Uhum. sempre tive tudo que eu queria. Por que que agora o meu chefe não quer fazer o que eu faço, o que eu quero? Não Uhum. é? Por que que agora minha namorada, minha esposa não quer fazer o que eu quero? Né? Meus pais sempre fizeram. Não aprendeu a lidar com o não, o receber o não. E se Uhum. não aprendo a lidar com o não, eu não aprendo a lidar com a frustração, Ok. não Simone, é? ok. Esta parte que tu estás agora aqui a referir, ela está mais, segundo este autor, em que idades? Em que idade é que isto acontece? Que você diz que forma o esquema? Uhum. Então, até os 7 anos, 7, 8 anos, na formação da personalidade. Sim, sim. Aliás, todos eles, todos os esquemas que tu vais falar aqui estão então, todos eles até aos 7 anos, não é? Então, eles podem também ser ativados na adolescência. Não, eles podem também estar ligados à adolescência. Uhum. Mas eu vou na adolescência trazer algo, vamos lá. Já foi criado de certa forma na infância e na adolescência ele pode ser potencializado, ele pode de certa forma estar, né? Sim. É o viés confirmatório, tá me confirmando, tá me dando indícios que eu Sim. preciso agir dessa forma, porque de certa forma foi assim que eu aprendi, porque a Uhum. própria pessoa, né, vai buscando depois situações, vai buscando, e eu vou falar disso aqui no fracasso, vai buscando situações onde aquilo se confirme. Então, Exato. se eu me acho um fracasso, eu tenho toda a minha mentalidade dizendo que eu não tenho merecimento ao sucesso. O quanto de ações eu vou fazer que vão para que eu me confirme isso? Para que Uhum. eu tenha depois, eu não vou arriscar numa reunião dar uma ideia, eu não vou dar a minha opinião, eu não vou arriscar.
Eu sou um Uhum, fracasso. O que eu vou falar não vai ter validade nenhuma. uhum. E Isso aí é o viés confirmatório, né? também se pode ver no oposto, não, Simone? Por exemplo, alguém que só que tem muito, muito, muito sucesso. Eu não sei se até foi isto há pouco estavas a dizer, que tem muito, muito, muito sucesso, mas ainda assim cá dentro considera sempre que não tem sucesso, que não tem. Sim, muito. É o que acontece muito. E foi sorte, não é? Isto não é mérito. Então, nesse caso, o que que acontece? É porque assim, vou entrar pelo fracasso. Vamos Eu lá. acabo. Então vamos entrar pelo fracasso. Depois, dando tempo, eu volto na quarta e na quinta. Não é É, melhor? sim, sim. É, o que que acontece? O desenvolvimento das competências e habilidades não foram atendidos, ou seja, eu não entendi, eu não aprendi que eu era capaz sim de fazer tudo, né? Então, eu aprendi que sempre dependia de alguém. Uhum, Essa pessoa pode lidar com essa sensação, com esse comportamento de três formas. Igual o nosso sistema límbico faz, né? Igual do eu fujo, eu luto ou eu aceito. E é uhum, dessas três formas que a pessoa pode lidar com o fracasso e com qualquer um outro dos esquemas. Quais são essas exatamente. três formas? São os estilos de enfrentamento, né? É a Uhum, resignação, eu aceito, eu confirmo. Então vamos lá. Se eu tenho a sensação de fracasso e eu aceito, essa pessoa nem entra em ação. Ela nem se permite entrar em ação, porque ela já sabe que é um fracasso. Ela já sabe que aquilo não é para ela. Eu tenho certeza que eu não nasci para ter sucesso. É isso que eu tenho. Acabou. Se eu, o estilo de enfrentamento é resignação, hipercompensa, evitação. Eu evito. Então não, vamos lá. para não fracassar, não é? Para não. Eu, esse aqui até entra em ação, mas ele Uhum, vai estar o tempo todo evitando situações que ok. podem o mostrar que ele é um fracasso. Então ele vai Uhum, jogar fora um monte de oportunidades. Ele vai estar o uhum, tempo evitando. E quem uhum, são as pessoas que têm sucesso, muito sucesso? São as que hipercompensam. ok. Elas fazem o contrário, o comportamento ao contrário. Eu tenho a sensação de que eu sou um fracasso, então eu preciso fazer de tudo para que ninguém descubra isso. Exato. Ninguém descubra isso. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar muito, eu vou ter muito esforço, eu vou precisar fazer muito mais que todo mundo, então ele vai ter sucesso. Uhum, Ele vai ser um executivo de sucesso. Só que aquilo ali, ele nunca vai ter a sensação de realização por conta desse esquema de fracasso. Ele uhum, vai criar para ele várias desculpas, justificativas para explicar para ele próprio, por mais que o outro lhe diga que foi ele que fez, ele não acredita, por causa do esquema do fracasso, por causa dessa sensação de que eu sou um fracasso. Então ele vai dizer que teve sorte, ele vai dizer que conheceu as pessoas certas, ele vai dizer, entendeu? Ele não vai ter a propriedade da uhum, autorrealização e de tudo que ele conseguiu. E uhum. é muita dor porque você imagina o que essa pessoa, e aí a gente vai falar da maioria dos executivos, né? O que que uma pessoa dessa, para ela trabalhar demais, o que que ela fez ao longo da vida? Nada. Ela só trabalhou, não é? Ela só Acabou por trabalhou todas as outras áreas, é da só. vida, esquece áreas da vida, esquece áreas da vida, esquece equilíbrio, Uhum, esquece família. E é uma dor muito grande para ela, porque se alguém lhe diz isso, ela vai dizer assim: não, mas a minha família só vai me ver como um sucesso porque eu sou um executivo, porque eu uhum, sou, porque eu tive esse sucesso aqui no meu profissional. Ou seja, o sucesso é do cargo, é do status, é do que ele realizou com o trabalho e não de quem ele é, não do né? seu ser em si. Não do ser, Uhum, não do ser. Porque no ser existe a sensação do uhum, fracasso. ok. Então, e Simone, acho que agora, assim, tu já fizeste aqui uma excelente introdução, não é, à teoria do esquema. Já falaste então um pouco sobre alguns dos esquemas, já chegaste ao tema de hoje que é o fracasso.
Eu vou também pedir a quem está aqui connosco que vá colocando questões, dúvidas que possam ter. Eu vou estar aqui mais ou menos atenta. Existe aqui um pontinho em baixo, um pontinho de interrogação que vocês podem clicar, escrevem a pergunta e eu aqui recebo um lembretezinho em como está lá Boa, uma feita, está a bem? gente tem interação, né? A Maria está aqui a falar, ó. Tu estás a falar, Simone, e eu revejo a minha infância e adolescência. É. Tem que se trabalhar muito para termos a mudança. Sim, sim. Hum. Mas é possível, Maria. A gente não precisa carregar essa sensação para o resto da vida. E eu sou prova viva disso. Eu só estou aqui hoje porque eu venci o meu esquema do fracasso. Eu não estaria aqui hoje me desafiando a fazer isso e fazer todo o trabalho que eu faço, porque é um dos principais meus, do fracasso e da dependência, os dois. Simone, à semelhança do que está a acontecer aqui com a Maria, que na verdade é ação, eu conheço ela, é ação, que outros comportamentos, por exemplo, para que se alguém está aqui que se está a identificar, não é? O que é que tu podes falar mais aqui sobre os comportamentos no adulto, não é? Que possa ajudar as pessoas que estão aqui a identificarem se realmente este é um esquema que possa estar ou não ativado. E já agora, tu quando fazes os processos de coaching, tu usas esta base, é uma das bases que tu usas para os teus processos de coaching. Terapia dos esquemas, sim, sim. O início do processo... Falo? Não. Ok. E sei também que tu usas um teste, não é? Exatamente, sim, era o que eu ia dizer, sim. E aqui o teste, o que é que ele dá? Que resultados é que ele dá? Então, exatamente o que eu ia dizer. Quando eu começo esse processo de coaching, eu já antes, ou na primeira ou na segunda sessão, eu já faço eu já envio o teste, eu já começo o processo baseado nas respostas que eu tenho. O que esse teste me dá? Um mapeamento do que está ativo. Eu já tenho um esquema não, um mapa de quem é a pessoa. Eu já conheço, eu já sei quem ela é, baseado o quê? No resultado dos esquemas. Baseado nas respostas, é um formulário grande com 250 e poucas perguntas, e baseado nisso eu já entendo como ela pensa, como ela age, como ela sente. E baseado nisso eu já entendo se é da forma saudável ou não. Ou seja, se tem um esquema ali que domina o comportamento dessa pessoa. Então, eu já inicio qual é o objetivo do processo. E por que é tão efetivo? Porque além da psicologia. Porque a psicologia traria esse esquema e estaria trabalhando ele para olhar para ele, para curar, né? Para torná-lo saudável. Onde eu uso o coaching, eu sou o motivo para eu curar isso aqui, para eu olhar isso aqui, é porque se eu não olho isso aqui, eu não realizo o meu objetivo. Então, é um processo de coaching também, porque eu preciso ter um objetivo que vai ser traçado na primeira sessão e que precisa ser realizado até a última sessão. E que, por conta de um esquema ativado, pode não acontecer. Tu acabaste de referir, Simone, é realmente muito importante e deixa-me só reforçar, porque se nós estamos aqui a falar de questões que estão ligadas à psicologia, se nós estamos aqui a falar de questões do passado, o que aconteceu na infância, o que aconteceu na adolescência, como é que uma coach como tu, com a quantidade de formações que tu tens dentro desta área, como é que tu atuas, uma vez que nós sabemos que coaching é do presente para o futuro? E esta explicação que tu é realmente muito boa e eu gostava até que reforçasses um pouco mais. Como é que isto, não é? Porque se nós passamos o tempo a dizer que coaching não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com... No fundo aqui parece que de alguma forma tem. Então explica, em processo de coaching contigo, Sim. como é que funciona? Essa pergunta é a melhor de todas, é a que eu mais gosto de falar. E nada disso é ensaiado, né, gente? A gente não, vamos lá. Isso que você falou é maravilhoso, eu amo falar disso. Por quê? Foi exatamente o meu desespero quando eu entrei no coaching. Foi exatamente isso que me chocava, me dava vontade de bater com a cabeça na parede. Porque assim, como é que essa pessoa vai atingir um resultado? Isso aconteceu comigo, eu bati com a minha cabeça na parede. Eu sei o que fazer, eu já sei
plano a plano, passo a passo, para eu atingir o meu objetivo. Coaching de hoje para frente. Tá Uhum, bom. Por que que eu não fazia? Por que que eu não fazia? Porque coisas me impediam. E eu comecei a ver isso em mim, na carreira como coach, como também em vários dos meus coaches. Então, é assim, tem que ter algo mais. Não vem eu não aceitava a ideia de que coaching é do presente para o futuro. Eu já ok. comecei por aí, né? Eu assim, não pode ser. Vamos lá, para todo mundo. Eu não estou agora aqui querer, né? De onde eu estou, não é todo mundo. Pode ser que uma pessoa seja mega saudável e não precise voltar à infância e não tenha esquemas ativados e não tenha padrões aí negativos que a impeçam de prosseguir. Agora, se eu Uhum, tenho hoje sim, se eu travo, se eu sei que eu preciso visitar uma empresa e me oferecer como coach e eu não consigo fazer isso, opa, tem alguma coisa aqui. E está no passado. O que está travando hoje que eu não consigo fazer? Se uma pessoa não consegue emagrecer, é porque ela se odeia? É porque ela não quer emagrecer? Não. Ela não consegue. A receita está toda na internet. Por que que a gente não faz tudo que está lá? Porque uhum, tem sim, tem memórias emocionais guardadas em nós que nos impedem de agir mais. uhum. E foi isso que me buscou mais o coaching emocional e a terapia dos esquemas e o enneagrama para poder complementar. Né? Uhum. Ou seja, Simone, tu não sais do processo de coaching, tu continuas Nenhum momento. um processo de coaching, só que agora com uma ferramenta melhor, ou uma ferramenta que vem aqui complementar, que é este teste que tu fazes, não é? E que vai dar ali um mapeamento do que é que são os tais esquemas que estão ativos nesta pessoa e que estão a fazer com que Sim. mais vontade que tenha, mais ela contratou-te, ela está com os teus serviços porque quer fazer a mudança, porque quer alcançar o objetivo, ela sente que tem a vontade, mas quando chega ao plano da concretização, o plano da Ah, ação, como se tivesse ali ela um não peso, consegue. não consegue. E depois ainda é pior, Não porque quer dizer, só consegue. frustrar e reforçar no fundo o esquema que provavelmente está ativo, não é? Viés confirmatório. Sim, imagina, exatamente. Aí eu não consigo, aí o que que eu provo para mim mesmo, viu? Eu Uhum, não nasci para isso, eu sou um fracasso. Isso acontecia comigo, viu? uhum, Pode ser que eu não tenha nascido para isso. Ou coach, imagina, um coach não dá resultado. Você, como coach, vai pensar assim: não, não sei ser coach mesmo, não consigo. Se eu tenho exato. esquema do fracasso ativado, não sei ser coach. Não, é porque as ferramentas que eu tinha não eram suficientes para que ele andasse mais. E foi isso que eu fui entendendo ao longo da minha carreira como coach. Nem eu andava mais e eu também tinha, vamos lá, olha o esquema do fracasso aqui. 70% de todos os meus processos davam muito sucesso, tinha muitos resultados. Mas eu achava que esses eu tinha sorte. Por quê? Porque eu focava lá nos 30, nem sei se é 70-30, estou chutando aqui. Mas eu focava nos 30, nos 20 que não davam. E Uhum, isso é que o esquema do fracasso faz. Eu vou focar aonde eu não tenho resultado, porque a sensação do todo é que eu sou um fracasso. E aí, exato. os 80% eu tive sorte. Aí, Uhum. esse caso era muito fácil. A pessoa ajudou, a gente cria um monte de desculpas. Simone, agora diz-me, por exemplo, imagina que tu estás então num processo de coaching com uma pessoa e que um dos esquemas que dá ativo é o esquema do fracasso, não é? Uhum. Em processo de coaching, como é que tu consegues ajudar esta pessoa a fazer este processo de cura, a fazer esse desbloqueio, a tomar uma consciência para que possa mudar alguma coisa e que possa efetivamente andar então para a frente? Tô lendo aqui. Então, eu tava lendo coisa. Tava lendo Davi. Eu sou como os putos, nunca fiz o enneagrama. O E eu David também quero ser. não Hã? tem O Davi quer tudo, o Davi quer tudo. Como é que eu faço? Vamos lá. Uhum, Primeiro passo, claro, identificação. uhum, E vamos lá, é um dos esquemas, muitas vezes, é preciso muito tato para lidar com isso. É muito uhum, difícil uma pessoa assumir isso. Isso não acontece. Muitas vezes a pessoa até nega, né? Pode haver até a negação. uhum, Como assim, esquema do fracasso ativado? Olha os resultados que eu tenho.
Uhum. É muito difícil ela muitas vezes admitir, entrar, até que vou, né, ao longo do processo com confiança, outros não, mas a maioria tem muita dificuldade em admitir. Até que entenda, sim, eu tenho, eu me sinto mesmo um fracassado, Uhum. né? Eu me sinto mesmo que os resultados, pronto, tem lá, foi o chefe que deu sorte, foi e arranja as desculpas. Primeiro, por que eu estou dizendo isso? Muita consciência. O primeiro passo é entender isso. Que como é que a gente faz depois da consciência? É voltar à infância, é trabalhar, é entender muito como foi essa infância, como é Uhum. que foram esses pais, como é que foi esse desenvolvimento de competências e habilidades para que esse esquema se instalasse, né? Então, Uhum. geralmente é isso, são pais muito permissivos, a criança não teve a oportunidade, né? Uhum. Então, é fazê-la ver... é, Aí já mudando um pouco. Depois, aí tem vivências. Aí vamos ter técnicas vivenciais para que eu volte a essa infância. É uma das técnicas também que eu use. Para Uhum. quê? Para ressignificar esse momento. Uhum. E Ok. aí, não sei se eu entro por aqui. Aí é bem mais. Aí Hã? ela já está consciente de que esse esquema está ativo, ela já consegue, ok, tá bom, já percebi como é que isto aconteceu, ok, agora estou a perceber o Sim. impacto que a infância teve, e E então tu começas a usar técnicas para ajudar a pessoa a ressignificar aqueles acontecimentos, é isso? sim, sim, porque pode ser que a partir daí, dependendo, pode ser que ela até crie, vamos lá, um certo ressentimento, uma raiva. Mas por que eles não me permitiram desenvolver todas as habilidades? Por que eu não podia fazer? Porque pensa assim, cada pessoa é completamente diferente. Uns vão guardar a raiva de não poderem ter feito tudo o que queriam. E tem outras pessoas que não. Não, eu adorava, eles faziam tudo para mim. Então, Uhum. vai depender muito, né? Se eu tenho uma pessoa que tem raiva do que dela não ter feito nunca o que queria, de, por exemplo, não ter conseguido tentar. Um amigo meu do Rio. Oi, Vini, tudo bom? Diretamente do Rio de Janeiro, coisa boa. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, Vini. Falei com ele hoje. Se ela é, queria ter tentado coisas novas e não conseguiu, e tem raiva disso hoje, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso desbloquear isso. Isso Uhum. faz parte do processo de cura, de libertação. Para entender que passou. É muito assim, sempre o objetivo é ressignificar o momento, entender que os pais, eu gosto muito dessa frase, os pais são os culpados, sempre os culpados, que não têm culpa de nada, né? Exatamente. Desse jeito, cada um faz o melhor sempre que pode. Uhum. E é óbvio que eu falando assim não vai curar ninguém nem nada, porque isso fica só a nível cognitivo, né? E por isso Exatamente. que eu chamo de vivência. A vivência, eu entro na situação, eu entro na criança vivendo um momento onde ela queria, sei lá, jogar bola e dentro de casa. E a bola podia quebrar o vidro e nunca que eu pude jogar bola dentro de casa, mas o meu sonho era jogar bola dentro de casa, sei lá. Entendeu? Uhum. E ela cria ali, já cria ali um não posso fazer nada do que eu quero, né? Super proteção. E aí vai depender muito. Uns precisam dessas vivências, outros não. Uhum. Uma técnica que ajuda muito, mais racional, é construir uma linha do tempo mesmo. Eu já Ok. trabalhei muito e perdoei muito meus pais. Lindo, lindo, Maria. É isso. Todo mundo precisa fazer esse trabalho. Todo mundo, todo mundo. Eu Uhum. faço também, todos os dias. Né, Luísa? É verdade. Todos nós. Gente, eu gosto de falar isso. Eu só escolhi essa área e eu só trabalho com isso porque é minha história de vida. A minha Exatamente. história de vida é essa. Uhum. E eu estou aqui por isso, porque todo mundo é capaz de É. libertar todo o seu potencial, tudo que tem de muito melhor para, porra, explodir no mundo. Porque só libertando tudo isso, a gente é capaz de curar todas essas feridas, né? Mas voltando à linha do tempo. Então, mas antes Falar disso, alguma coisa?
Deixa-me só aqui fazer um parênteses, que é uma das minhas coaches, que por acaso está aqui e fez aqui até um reparo e lembrou-me de uma situação. Uma coisa que eu incentivei foi a falar com os pais. Perguntar aos pais determinadas coisas de como é que foi na infância, não é? Sim, Por exemplo, mágoa que nós temos em relação a determinada decisão que o pai ou a mãe tomaram, não é? E que nós, quando vivemos aquela situação, com a idade tão pequena que tínhamos, nós demos um significado àquele acontecimento. Mas foi o significado capaz de uma criança, se calhar, de 4, 5, 6 anos, não é? E hoje, mulher adulta de 30, 40 anos continua a dar o mesmo significado que dava a criança de 4, 5 sim, sim. em ajudar esta pessoa a falar então com os pais e procurar saber mesmo, olha, naquela fase que vivemos isto, isto e isto, tu decidiste fazer isto. Porquê que tu decidiste? E por vezes ficamos altamente surpreendidos com as Com a respostas. resposta. É assim, Sim, transformador e... já me aconteceu isso, sim, sim. Uhum, E a interpretação e a forma como a criança viu não tinha nada a ver com o que de fato tinha acontecido. uhum. Sim, já usei também, já usei pedir para falar com os pais. Sim, Posso sim. dar aqui um exemplo, Simone, de uma experiência Claro. real que é... Eu tenho uma filha de 5 anos, né, Camila, que acabou de fazer 5 anos agora há pouquinho tempo, e já aconteceu eu estar provavelmente com pensamentos em alguma coisa em que eu estava preocupada e que estava, por exemplo, com uma cara mais fechada, e ela passar por mim e dizer-me assim: Mamã, estás triste? Ou Mamã, estás chateada comigo porquê? Olha, Não, é, bem, nada. ela tem a coragem e tem a vontade para me questionar isso. E eu tenho aqui a oportunidade de lhe dizer: não, a mamãe não está chateada, não tem nada a ver contigo. Olha, a mamãe estava a pensar num assunto e estava com esta cara assim, mas olha, já passou. Mas crianças que, por exemplo, não têm uma relação de conexão com os pais, podem ficar com Uhum, não e com este registro. Minha mãe está de cara feia, está de cara fechada e eu fiz alguma coisa. O problema é é, meu. E a realidade exato. não tem a ver com isso, não é? Sim, sim. E aí volta até o que eu falei, né, no início. Para as crianças, os pais são os heróis, sempre. Os pais Uhum, não estão errados. Principalmente porque ela não sabe como é outra forma de fazer. Ela só conhece ali o que os pais estão a fazer. Então, se eles são os pais, são os mais velhos, eles é que sabem o certo. uhum, Eles é que estão a fazer o certo, né? Então, o problema, quando não é se não é com eles, é sempre com a própria criança. Sou exatamente. eu que não sirvo para nada, sou eu que não valho, sou eu que estou errado. E isso Uhum. que você falou é perfeito, porque a criança cria ali e vai levar para a vida toda, né? Incrível Vai isso. levar o que criou ali na Uhum, infância, numa época que não tinha competências, habilidades, estratégias, não tinha. uhum. Criou só com a necessidade pedindo mais e que não estava a ser atendida. Qual é a estratégia que a gente cria sempre? Para não sofrer. A gente não Exatamente. quer sofrer, é para fugir da dor, né? Buscar o prazer e fugir da dor, né? Muito bom, muito interessante. Sei, agora interrompi o teu raciocínio, não é? Com estas perguntas Não, todas. não, tá na linha do tempo, tá aqui, eu sei onde eu parei. Não é sempre que eu sei, não, mas por acaso agora eu sabia. Então, vamos lá, pegando novamente na linha do tempo. Na linha do tempo, então, é uma forma que a gente pode, que é mais uma ferramenta cognitiva, mas para começar a dar a consciência do que essa pessoa já realizou ao longo da vida. Então, é construir mesmo uma linha do tempo da vida e dizendo dos primeiros. A gente pode começar mesmo da infância. Eu era um bom aluno, só tirava notas boas. Eu aprendi, sei lá, uma habilidade nova. Eu passei na faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz. Sou um bem executivo bem-sucedido. E em cada uma dessas fases, começar a listar uma lista de habilidades, de competências, o que que você precisou ter, ser e fazer para conseguir isso aqui.
Uhum, uhum. Isso começa a cair muita ficha, porque a pessoa que tem, vamos lá, aí eu volto à hipercompensação, que tem esse esquema ativado, ela simplesmente acaba de fazer uma coisa e vai para a próxima, e vai para a próxima, e vai para a próxima. Ela precisa estar sempre a fazer muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Ela não ganha a consciência do que ela já fez ao longo da vida. Né? Porque ela precisa estar sempre precisando provar o quê? Que não é um fracasso. Como é que Exatamente. ela prova isso? Fazendo, 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 fazendo. É realmente é apaixonante. E, por exemplo, pode também acontecer que o adulto tem uma muito boa relação com os pais e ainda assim este esquema ter sido ativado. Sim. E vamos lá, pode ser que justamente porque foram pais que fizeram tudo, que é melhor pais do que esses? Uhum, Você não queria ter? Eu queria ter, eu não tive. Mas eu queria ter um pai que fizesse exatamente tudo que eu queria. Uma super proteção e fizesse tudo por mim. Mas aí o uhum, que, que o adulto vai crescer pensando? Vai ter sempre alguém para fazer por mim. Olha aí exa- o esquema da dependência. Aqui eu entro mais na dependência no emaranhamento. uhum, Então, e aí eu não aprendo a fazer. uhum, Imagina que aquelas crianças estão começando a andar, né? Essa segunda necessidade está muito ligada aí a partir dos 2 anos, que é quando a criança começa a criar autonomia. A criança que, sei lá, começa a andar. O que é o ideal? Caiu? Anda, levanta, você consegue. Anda, caiu, você consegue. Começou a andar de bicicleta, uhum, caiu, ralou todo, bora. É assim que se aprende. O que eu estou dizendo para ela que é assim que se aprende? Você consegue. uhum. Só ainda não desenvolveu todas as habilidades para ter a competência estabelecida, mas você consegue. Agora, se eu vou e digo, Natsa, você não serve mesmo para andar de bicicleta, não vai aprender nunca. Pronto, Exatamente. Simone, não vou aprender. também pode acontecer aqui uma coisa que é uma repetição aqui de um padrão, não é? Um padrão que vem já de família. Eu hoje sou mãe, mulher adulta, e eu educo os Sempre. filhos com a mesma base, não é? Eu estou a repetir um padrão de hiperproteção, de deixa estar que a mamãe faz por ti, porque a minha mãe foi boa mãe, ela tem esta representação de que é uma boa mãe. Sim, sim. O que me foi passado é fazer pelos filhos, é sacrificar-se pelos filhos. Então eu venho agora em mulher adulta, em idade adulta, e vou repetir novamente este padrão. Portanto, aqui eu posso ter uma representação da minha mãe bastante positiva, da minha mãe ou do meu pai, no entanto, a educação que me foi passada foi algo que gerou em mim esquemas que hoje em dia estão a impossibilitar de fazer muitas coisas. Esses casos Sim, ainda são mais complicados, não é? Porque. sim. E se a gente parar para pensar, Luísa, tudo que a gente faz foi como a gente aprendeu. E a Exato, gente aprendeu com quem? Com eles. com eles. Acaba que a maioria dos comportamentos todos vão vir deles. Uhum, Todos vão vir deles. E o ser humano ainda tem a tendência de copiar exatamente ou de fazer o oposto, o é, contrário. uhum, E aí é que tá, nunca vai buscar o equilíbrio. Se a criança foi, eu tive muitas regras muito rígidas. O que que eu comecei, antes de conhecer a terapia dos esquemas, o que que eu sempre tive na minha mente? O meu filho nunca vai ter regra. Vai dormir a hora que quer, vai fazer o que ele quer. E eu tinha muitas discussões com meu ex-marido por conta disso. Porque eu não queria que ele tivesse regra. Ter regra é muito chato. Não aguentava quando eu era criança. Eu não vou fazer essa maldade com meu filho. Olha aí os extremos. O ser uhum, humano vai por esses extremos. E da onde a gente traz esses extremos? Como a gente foi criado e como a gente conhece. Se é uma uhum, pessoa que a gente não entrou no mundo do desenvolvimento humano, não vem buscando mais conhecimento, né? Então vai repetir sempre, não só nesse padrão, não só nesse esquema, como em todos eles. Porque exato. foi o que você falou, vai trazer o padrão assim, não, mas ser mãe é fazer tudo pelos filhos. É, Como é que eu agora não vou fazer tudo? Não é? exato. E aí eu lembrei até do autossacrifício. Eu vou Uhum. sentir culpa por não fazer tudo. Eu preciso fazer tudo pelo meu filho. E isso Não tá criando para o mundo.
até põe o próprio cliente, não é, numa postura de defesa, porque espera, então, mas nem pensar, estás-me agora aqui a dizer que eu não estou a ser uma boa mãe, não é? Uhum, muito. E pode até pôr logo ali uma postura de defesa, e aí então torna-se mais difícil depois poder chegar à pessoa para que a mudança aconteça. Sim, sim. E isso que você está falando é importante até na devolutiva. Uhum, Quando eu dou a devolutiva do teste, uhum, eu não concluo nada, eu não sei de nada, eu não conheço a história de vida dessa pessoa. Não é? Então é assim, eu mostro o resultado do teste, eu digo que existe sim algum padrão distorcido e pergunto o quanto isso faz sentido, uhum, conforme agora eu te expliquei o que é o padrão. Você vê isso presente na sua vida? Como é que você vê isso aqui hoje atuando na sua vida? Entendeu? ok. Então E- é assim, e pode ser que ele diga que não vê. E só que ao exatamente. longo da sessão ele vai me trazendo material, né? Que eu tô com os olhinhos bem ligados, né? Os olhinhos e os ouvidos bem ligadinhos, que eu vou. Ah, não tá. E é o que mais acontece. Uhum, Mais ok. acontece. Nega é negação, de novo. Aí tu já entras, já começas a entrar muito com uma postura de fazer um trabalho de coaching, não é? Que é, ok, que é com perguntas, não é? Com perguntas, tu estás a trazer a pessoa para como é que isto, para agora, para o presente, não é? Como é que isto está a ser refletido agora, não é? De que forma é Sim. que isto pode estar a atrapalhar o alcance dos teus objetivos, não é? Tempo todo. Porque assim, e é claro que eu espero um pouquinho para dar o bote, né? Para, digamos, eu vou colhendo material, colhendo material. Se a pessoa está negando, vai chegar um ponto que eu vou confrontar no sentido de você tem esse objetivo Uhum, para realizar. Conforme algumas experiências, algumas histórias, você já uma vez me falou que aconteceu isso, e foi assim. Isso, assim. Como é que você acredita que agora, para atingir esse objetivo, pode ser diferente? O que você acredita que vai fazer a partir de agora que seja diferente? Aí a pessoa engasga, entende? Porque não vai conseguir achar uma forma diferente, mágica para fazer. Eu já uhum. colhi material para mostrar o padrão dela de agir, o padrão de se comportamentar. Então, eu já entendo mais ou menos o mapa mental dessa pessoa. Quando eu confronto ela, você consegue me explicar como é que é agora aqui, como é que você vai fazer isso? Exatamente. Uhum. Falo muito disso com a minha equipa, quando não conseguem alcançar resultados. Autossabotador, como eliminar? O Luiz está perguntando aqui. É, o Gonçalo, Gonçalito. Então, Luiz, como eliminar são umas 10 lives dessa. Vai Eliminar. depender muito de que necessidade. O que nos autossabota? Ninguém acorda com vontade de ter um péssimo dia, de não realizar os seus objetivos. Ninguém acorda com vontade sabe, do dia dar errado. A pessoa não consegue fazer mais. Ela não foi o que eu disse no início. A gente quer fazer. As pessoas querem alcançar resultados sempre. Então, o autossabotagem é o quê? O que necessidade que tem aí não atendida, que eu preciso olhar, que hoje me trava, que hoje me impede de fazer mais. E Uhum. é sempre alguma necessidade, é sempre algo que é um trauma de infância, é algo que não foi atendido. E vão ser milhões de respostas aqui, É. Luiz, né? Perguntas são muito boas só que efetivamente não têm uma resposta assim. Tchá. Para já, Não, não tem. muito de caso para caso, depende de pessoa para pessoa, depende de que tipo de autossabotagem é que nós estamos aqui a falar, não é? Há muitas variáveis. Exato. Muitas formas de autossabotar. Sim, sim. Uma resposta assim, porque, pronto, isto não é tipo um livro que a gente consulta nestas situações, o que é que se faz? Não. É que é Sim. muito, muito específico e por isso é que os processos de coaching, quando é usado este tipo de abordagem que a Simona aqui nos traz, são tão ricos, não é? Porque eles não são uma chapa 5 que é igual para todos, não é? Não. É muito personalizado, portanto, o processo é feito,
é construído à medida da necessidade daquele cliente que está ali à frente. Tem, sim. E não existe processo igual ao Nunca outro. mais. Nunca. Quando a gente entender isso, eu acho até como ser humano, que a gente entender que cada ser humano é uma peça completamente diferente uma da outra, a gente não fica. Primeiro, para de cobrar que o outro faça igual a nós, né? Uhum. E fica. Ninguém é igual a ninguém, e cada um é um mundo. É assim, pode ter um mesmo esquema ativado e 10 pessoas agirem de 10 formas diferentes com esse mesmo esquema ativado. Porque vai depender de que tipo de personalidade ela é. Se existem outros esquemas ativados que retroalimentam esse. Vai Uhum. depender de uma infinidade de pilares aí para poder ver. Então, não tem resposta, não tem mesmo. Nós estamos quase a terminar. Deixa-me só Pois. aproveitar que está aqui connosco, aproveitar também para dizer que nós as duas, nós trabalhamos juntas no Instituto Viver com Propósito. Quem está aqui presente, quem tiver mais interesse em saber mais sobre esta temática e que queira entrar em contacto, pode fazê-lo através aqui de mensagem pelo Instagram. Podem e devem visitar a página do Rafael, Right? que ele é o mentor deste instituto, Instituto Viver com Estou Propósito. digitando aqui o site nosso. Boa, boa. E ver o site, nós temos muita coisa a acontecer dentro da área do desenvolvimento humano. Temos inclusive, agora vamos lançar muito brevemente formações online. Tivemos aqui, durante este tempo de quarentena, a reinventar-nos enquanto equipa para podermos ter agora aqui alguns serviços e produtos prontinhos a serem entregues. Façam essa visita porque acredito que vai valer bastante a pena. Simone, minha querida, queres aproveitar mais 2, 3 minutinhos para acrescentar aqui mais alguma coisa sobre o trabalho que tu tens vindo a fazer com esta parte da teoria do esquema? Estava a ler aqui. O melhor instituto de sempre. Equipe brilhante. Obrigada, Márcia linda. Eu acho que eu falei tudo. Eu acho que eu acredito muito nesse trabalho, no trabalho do Instituto, no nosso trabalho, no trabalho da reconstrução do ser humano, da transformação humana. Eu de verdade acredito, eu sou prova viva disso, a Luísa também. Nós duas somos histórias de vida que tínhamos tudo para dar errado. Não é, Luísa? Temos provas disso e estamos aqui, porque a gente acreditou na gente, no nosso trabalho, porque a gente acreditou na transformação humana. E eu acredito, isso é uma coisa que todo mundo, todos os meus coaches me dizem, você também provavelmente ouve, você sempre acreditou muito mais em mim do que eu própria. E eu já ouvi isso da minha coach também, dos vários processos que eu fiz. A gente, em certos momentos da vida, precisa de alguém que acredite mais na gente. Por quê? Porque eu tive necessidades não atendidas na infância, porque eu passei por momentos difíceis, porque eu tenho a minha história de vida. E a minha história de vida, a nossa história de vida é o maior ativo que a gente tem. É daí que nasce a grandeza de quem somos, né, Luísa? Uhum. É a nossa história de vida que nos torna grande, que nos torna quem somos. Então, é assim, é acolher essa história também, é amar essa história, porque se E não até fosse ela, não estás, seria quem somos. né? Isso tu estás 58. aquele momento em que nós fazemos as pazes com a vida e conseguimos compreender o porquê termos vivido tudo o que vivemos, porque a partir Uhum. temos de fazer um processo de cura, não é, pessoal, fazer as pazes com a vida e, e fazer esta transformação de agora que eu já cuidei de mim, eu estou apta para começar também a dar ao mundo, não é? Dar a minha contribuição. Exatamente. O nosso trabalho é assim uma cena mesmo brutal, não é? Então, a Luísa disse que eu ia dizer, quando você cuida de você, é impossível ficar parado. O mundo tem que se curar. A gente quer curar o mundo, né, Luísa? A gente É. quer. Porque assim, a gente vê quem a gente era e quem a gente é. Então é assim, todo mundo precisa ter essa oportunidade, caramba. Todo mundo tem poder, potencial, pode ser muito mais. E é nisso que nós duas acreditamos. E é nisso que o Instituto acredita. De verdade, nessa transformação humana. Né? É mesmo. E por isso que a gente vive. É missão de vida.
É pena que o Instagram só me deixa falar 1 hora, que eu ficaria Não, aqui mais 1 hora. temos que fazer isto mais vezes. Vai haver continuidade. Nosso Não, toda conjunto de quinta-feira, 10 horas. é. Vamos ver se é 10 horas, Simone, depois vamos ter que falar as duas sobre esse Tá assunto, bem, está bem? tá. Vamos fazer nossa live para a semana, acompanhem-nos. Obrigada a todos por terem estado aqui presentes e um grande